Pois é, meus amigos, a Selic foi reduzida para 14% ao ano e isso obviamente reflete nos seus investimentos em renda fixa. E com isso eu tô recebendo um monte de comentário de pessoas falando que seus investimentos em renda fixa não estão mais pagando 1% ao mês, ou seja, acabou a beleza do 1% ao mês. Mas pode ficar calmo, tá? Porque, poxa, ainda dá para ter uma boa rentabilidade, a Selic ainda tá elevada. E para te ajudar, nesse vídeo eu vou mostrar bons investimentos com liquidez diária que ainda vale a pena você colocar o teu dinheiro mesmo com a Selic caindo. Então você vai ter uma boa rentabilidade, segurança e, além de tudo, você vai ter liquidez. E sem enrolação, já vamos logo aqui pro primeiro investimento, mas antes, deixa seu like, isso é importante pra caramba, pra esse vídeo chegar em outras pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. Então olha só, a primeira coisa que você tem que saber é que a Selic vai continuar baixando, tá? Pelo menos essa é a ideia. Eu não quero entrar muito na questão econômica de como isso afeta em relação à economia do país, porque afeta pra caramba, né? Também não quero ficar trazendo aqui a ideia de que se já era ou não era necessário estar baixando a Selic nesse momento, mas a mensagem que eu tô querendo te passar aqui é: a Selic tá caindo, vai continuar caindo, pelo menos é isso que tá sendo informado nos boletins focos. E o ideal é que você não use esses investimentos que eu vou falar agora como investimentos que te trarão alta rentabilidade, porque não é essa a proposta desses ativos, beleza? Então eu vou começar falando da menor rentabilidade até a maior rentabilidade, tá bom? E fica comigo até o final porque eu vou mostrar uma simulação aqui na tela do computador, beleza? Então o primeiro ativo é o Tesouro Reserva. Para quem não conhece, o Tesouro Reserva é um novo título do Tesouro Direto, né, que substituiu, na verdade não substituiu, porque o Tesouro Selic continua existindo, mas agora é um título do Tesouro com liquidez imediata. Ele tem uma rentabilidade de 100% do CDI. Tá, Gabriel, como é que eu sei qual é a rentabilidade do CDI? Grava aí na memória, o CDI sempre fica 0,1% abaixo da Selic. Se a Selic está 14% ao ano nesse momento, o CDI está em 13,9% ao ano. Então, quando uma instituição diz que vai te pagar 100% do CDI, o que ela está querendo dizer é que ela vai te pagar, né, 100% dessa remuneração, ou seja, 13,9%. O aporte mínimo do Tesouro Reserva é R$1, ou seja, é um investimento bem democrático, todo mundo consegue começar a aportar nele com facilidade. A liquidez é imediata, então ela é via Pix. Você fez ali a solicitação, o valor cai na sua conta no mesmo dia. Ele tem um vencimento de 10 anos. Pô, Gabriel, isso quer dizer que eu só vou poder resgatar o valor daqui 10 anos? Não, o que seria o vencimento em 10 anos? Quando chegar na data do vencimento desse ativo, daqui 10 anos, todo o valor aplicado mais a rentabilidade cairão automaticamente na sua conta e aí você decide o que você vai fazer com aquele valor, se você vai gastar, reinvestir em algum outro ativo ou no mesmo. Em termos de segurança, cara, é um ativo extremamente seguro, né? Tem a garantia do Tesouro Nacional. Uma coisa importante que você precisa saber é que no Tesouro Reserva você tem a cobrança de impostos, né, que são dois. O primeiro é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse imposto vai estar presente dentro dos primeiros 30 dias do investimento. Após 30 dias você está isento. Inclusive ele segue uma tabela regressiva, vai estar aparecendo aqui na tela. Além disso, o Tesouro Reserva também tem o Imposto de Renda, que também segue uma tabela regressiva que vai estar aparecendo aqui na tela. Porém, no Imposto de Renda você pode segurar o valor até o vencimento, que vai ter uma cobrança ali de alíquota. Óbvio, se você segurar até o vencimento vai ser a menor alíquota possível, mas vai ter cobrança. Além disso, você tem um custo, né, de taxa de custódia, porém você está isento dessa taxa de custódia para investimentos abaixo de R$10.000. Acima disso tem um custo que é 0,2% ao ano. Porém, eu tenho que deixar um ponto de atenção aqui para você. Infelizmente, na data de gravação desse vídeo, o Tesouro Reserva está disponível apenas para quem tem conta no Banco do Brasil. Se você não tem conta no Banco do Brasil, você não consegue investir no Tesouro Reserva. Ainda assim, é um baita ativo e logo logo vai estar chegando aí nas outras plataformas também, obviamente. Pô, Gabriel, eu gostei do Tesouro Reserva, porém eu não tenho conta no Banco do Brasil, o que eu faço? Eu vou dar uma dica bônus aqui para vocês, que não tá na nossa lista aqui, mas eu acho importante trazer para você, para que você não tenha que criar uma conta, por exemplo, no Banco do Brasil só para investir no Tesouro Reserva. Se você tem conta no Banco Inter, no Bradesco, no Itaú ou no Nubank, pode ficar em paz porque você também encontra esses investimentos com a mesma rentabilidade. Obviamente o nome não vai ser Tesouro Reserva porque você não vai estar emprestando dinheiro para o governo. No caso vai ser um CDB de liquidez imediata que você vai estar emprestando o teu dinheiro para a instituição. Então no Banco Inter você vai ter o porquinho. Um detalhe muito importante é que você não pode colocar no porquinho do dia a dia. O porquinho do dia a dia rende apenas 85% do CDI. Basta você criar um outro com qualquer nome e você vai ter ali um investimento que rende 100% do CDI com liquidez imediata. Se você tiver conta no Bradesco, basta você investir no cofrinho do Bradesco, que está rendendo 100% do CDI, também tem liquidez imediata. No Itaú também se chama cofrinho, pode colocar o valor lá numa boa, que também tem resgate imediato e está rendendo 100% do CDI.
E no Nubank você tem a opção da caixinha de reserva de emergência, que também está rendendo 100% do CDI. E eu não vou falar de caixinha turbo, nada do tipo, porque são caixinhas promocionais. Tem um valor máximo que você pode investir. Detalhe muito importante, nós temos vídeos falando sobre todos esses ativos, vão estar aqui nos cards, na descrição. Em alguma das instituições a gente está até aportando o nosso dinheiro na prática. Por exemplo, semana passada a gente aportou 10 mil no Inter e 1.000 no Bradesco, é isso? Então, tem vídeo aqui no canal já prontinho só para você assistir. E depois dessa dica bônus, bora aí pro próximo investimento, mas antes se inscreva no canal, porque aqui a gente tem 2 vídeos por semana e pô, esse vai ser o seu melhor investimento, não custa nada para você. Então em segundo lugar a gente vai falar do CDB do C6 Bank. Esse CDB está rendendo 102% do CDI, que seria equivalente a 14,28% ao ano. Então aqui a gente já tem uma primeira instituição pagando uma rentabilidade um pouco acima do que a gente está vendo no mercado. No caso do C6, o resgate também é imediato, com a diferença que o aporte mínimo é R$20, não acho nada demais, acho bem tranquilo também. Ele tem um vencimento em 3 anos e também tem a cobrança de IOF e imposto de renda. Um detalhe muito importante que tem que ser frisado aqui, tá? Toda vez que eu falar de IOF e imposto de renda, esses impostos eles são cobrados apenas em cima dos rendimentos do investimento. Isso quer dizer que se você colocar R$1.000 nesse investimento, o mínimo que você vai tirar é R$1.000. Também fique esperto, tá? Se você está planejando colocar um valor para retirar antes dos primeiros 30 dias, dá uma pensada, porque às vezes não vale muito a pena colocar. Porque se você faz isso, o IOF vai comer a maior parte da sua rentabilidade. Então, faz a conta aí e vê se faz sentido para você de fato. Em termos de segurança, o C6 tem a garantia do FGC, está com uma boa saúde financeira, porém, existe um problema com o C6 que é em relação ao atendimento ao cliente. Eu tô falando isso para você porque a gente não tem rabo preso com nenhuma instituição que a gente vai citar aqui. Então, eu já tive problema como cliente, conheço outras pessoas que são meus clientes de consultoria, de investimentos e tem problema com o C6. Não são problemas no qual você perde o teu dinheiro, nem nada do tipo, mas são problemas pontuais que eu acredito que o C6, por ser uma instituição 100% digital e não tendo onde mais reclamar, a não ser você reclamar por telefone ou pelo chat, eu acho que o quesito atendimento é uma coisa que o C6 precisa corrigir para ontem, porque é uma baita instituição. Pô, Gabriel, você colocaria teu dinheiro no CDB do C6? Pela experiência que eu tive das últimas vezes, eu não acho tão legal. Já tive uma certa burocracia para ter que resgatar o valor ali no investimento de liquidez diária e na verdade era exatamente esse CDB que rende 102% do CDI. Conheço outras pessoas que não tiveram dificuldade nenhuma, estão no banco há anos e nunca passaram por isso, mas eu, Gabriel, pessoa física, não colocaria nesse investimento. Porém, isso não tira o mérito de que ele está rendendo 102% do CDI e está com uma rentabilidade bem interessante. A próxima instituição que a gente vai falar aqui é o Daicoval. Um baita banco que tem um monte de excelentes investimentos em renda fixa. No caso do Daicoval, nós temos um CDB de liquidez diária que está rendendo 103% do CDI. Isso é equivalente a 14,42% ao ano, ou seja, uma rentabilidade bem interessante. É uma baita instituição com garantia do FGC, que tem lucros crescentes, um excelente índice de Basileia, um excelente índice de mobilização, saúde financeira impecável. Assim como os outros investimentos, também tem a cobrança de IOF e imposto de renda, não tem para onde fugir desses impostos. A única coisa que mata nesse CDB do Daicoval é o aporte mínimo. Adivinha quanto que é o aporte mínimo? R$100. Pode subir mais aí. Aí machuca já, R$100 já tava alto. Quanto você acha? Mais do que 200. 500? É mais do que 500. R$1.000? R$1.000. Ah, não, aí é brincadeira. Achei maldoso, achei maldoso. Então esse é o único problema na minha visão nesse CDB do Daicoval, é R$1.000 de aporte mínimo. Acho um pouquinho puxado porque tem outras instituições com rentabilidade melhor e que tem um investimento mínimo mais baixo, né? Tô falando isso pro seu bem, Daicoval, quer dizer, eu falando isso pro seu bem, né? Olha as ideias. Quem sou eu para falar pro Daicoval, banco, o que fazer? Mas obviamente isso impede com que outras pessoas vão lá e comecem a aportar no CDB de liquidez diária, né, de vocês. Então, por exemplo, o próximo banco que a gente vai falar aqui é o Banco Sofisa. O Banco Sofisa Direto já é um banco conhecido aqui do canal, a gente sempre fala dele. Não somos patrocinados também pelo Sofisa, bem que a gente queria. Pode patrocinar a gente, Sofisa, a gente deixa. E no Sofisa, a gente tem um CDB de liquidez diária que está rendendo 105% do CDI. Maior, né, do que do Daicoval. Detalhe, esse CDB há pouco tempo atrás pagava 110% do CDI, é que com o aumento da Selic eles tiveram que reduzir um pouco essa rentabilidade, né, senão a conta parava de fechar. Mas mesmo assim, 105% do CDI tá bem acima do mercado. Isso é equivalente a 14,7% ao ano. Já tá bem mais interessante. Ele tem um vencimento de 3 anos, também tem a garantia do FGC, uma baita saúde financeira, tá
tudo ótimo com o Sofisa. Assim como os outros, ele também tem a cobrança de imposto de renda e IOF, porém o investimento mínimo é de R$1. Aí eu já acho bem tranquilo. Pô, é engraçado porque o Daycoval e o Sofisa são bancos meio que equivalentes, né? Se você é uma pessoa que é fissurada em renda fixa e você abre uma conta no Sofisa, provavelmente se você gosta de renda fixa, você sabe do que eu tô falando, geralmente bons investimentos em renda fixa você encontra ou no Daycoval ou no Sofisa. E o Sofisa manda muito bem nisso, mano. Então, detalhe que eu já falei no início, mas vou reforçar aqui, também tem liquidez diária, você consegue resgatar o valor a qualquer momento tranquilamente, tá bom? A próxima instituição que a gente vai falar aqui é o Banco BMG. E o Banco BMG, ele tá com 3 opções de CDB de liquidez diária e elas têm algumas diferenças, tá? O primeiro é um CDB escalonado com vencimento em 5 anos. E como é que funciona? Ele começa pagando 105% do CDI e a cada 1 ano que você mantém o valor aplicado, ele sobe 1%. Olha só para você entender, no primeiro ano ele renderia 105% do CDI, no segundo ano ele renderia 106% do CDI, até atingir 109% do CDI no quinto ano. Eu até fui no site do BMG para poder entender como é que funcionava e tem uma parte que eu achei bem legal que vai estar aparecendo aqui na tela, que é o seguinte, ó, recálculo retroativo. Ao mudar de faixa, o rendimento de todo o período acumulado é recalculado como se tivesse rendido desde o início da nova taxa. Então eu achei muito curioso e muito diferente, mas se você deixa o valor até o vencimento, em tese, todo o teu investimento vai ter rendido 109% do CDI. Achei extremamente diferente. Fui atrás de mais informações, tentei ligar no BMG, mas não tive ali uma resposta muito clara. Inclusive, fica a dica, BMG. Eu acho que os profissionais têm que estar mais alinhados ali com os seus investimentos para poder explicar para os clientes. Ainda mais quando você liga no setor de investimentos do banco, né? Eu entendo você chegar ali numa agência do BMG e querer diversas informações, a pessoa ali talvez não trabalha num determinado departamento, ela não vai saber te explicar. Agora, se o setor de investimentos do BMG não sabe te explicar algumas informações, aí é complicado, né? E bom, a título de curiosidade, o investimento mínimo é R$50. O BMG também está com outro CDB que está rendendo 107% do CDI. Isso seria equivalente a 14,98% ao ano, tá muito bom. E esse não é escalonado, tá? Ele tem um vencimento em 3 anos. Ele é fixo e a rentabilidade não muda. O aporte inicial também é R$50. E aí o BMG tem um segundo CDB escalonado de 2 anos. Então olha só, nesse caso o investimento começa rendendo 110% do CDI. Se o resgate acontecer dentro do primeiro ano, o rendimento é 110% do CDI. Porém, se você deixa esse investimento para o segundo ano, o rendimento sobe para 112% do CDI. Isso dá uma rentabilidade de 15,56% ao ano, mais ou menos. Detalhe, com recálculo retroativo também. O aporte mínimo é R$50 também, só que nesse caso o vencimento do ativo é em 2 anos. Pô, Gabriel, mas você acha que é seguro o Banco BMG? O Banco BMG até então não vem apresentando nenhum tipo de problema. É um banco que está com um bom índice de Basileia e um bom índice de imobilização. E também tem a garantia do FGC. Eu, por exemplo, tenho conta no BMG para poder fazer conteúdo, tá? Eu não uso como banco principal. Eu entendo o racional por trás desses investimentos aqui. Não acho que eles estão fazendo nada fraudulento, porque tem muita gente que fica com medo de ser algo parecido com um banco master, mas não é igual ao Banco Master, pode ficar em paz. Existe uma grande diferença entre uma instituição tá pagando 110% de CDI para tá pagando, sei lá, 170%, 180% de CDI. Tá, Gabriel, mas você colocaria teu dinheiro no CDB do BMG? A princípio não. E a princípio não, só porque eu senti um pouco de insegurança nas informações passadas pela área de investimentos do BMG. Mas talvez eu só tenha conversado com um atendente que não estava muito preparado ali para dar as respostas que eu precisava. Talvez se eu ligar de novo e falar com alguma outra pessoa, talvez eu me sinta mais seguro. Colocaria um valorzinho ali, talvez não colocaria muita grana, mas colocaria um valorzinho. E o próximo investimento que a gente vai falar aqui é do Banco BV, né, que é o Banco Votorantim. Para quem não sabe, o Banco Votorantim teve uma parte comprada ali pelo grande Banco do Brasil. E eles estão com um CDB promocional que está rendendo 110% do CDI. Isso é equivalente a 15,4% ao ano. E eu sei o que você pode estar pensando. Ah, Gabriel, você sempre reclama de CDB promocional. Sim, mas dá uma olhada nesse CDB promocional para você entender o que eu tô querendo dizer. Então, como a gente já tinha falado, rentabilidade de 110% do CDI, um baita banco, uma instituição extremamente segura, com excelente índice de Basileia, um excelente índice de mobilização, proteção do FGC, tem o Banco do Brasil por trás, ele tem um aporte mínimo de R$1, ou seja, bem democrático, e ele tem nesse CDB 2 opções de vencimento do ativo. O primeiro é para vencimento em 1 ano, e aí o valor máximo de aplicação é 250 mil. Por mais que seja um CDB promocional, que tenha ali um valor limite que você possa colocar,
250 mil é um valor bem relevante, né? Bem tranquilo. Você pega, sei lá, a caixinha turbo do Nubank pagando 115% do CDI, mas só pode pôr 5 mil. E aí você tem uma segunda opção com vencimento em 2 anos e a aplicação máxima, adivinha quanto que é? 300 mil. R$1 milhão. Opa! Então sim, é de fato um CDB promocional, ele tem um vencimento menor do que os demais, mas o limite que ele impõe é um limite muito elevado, na minha opinião. Então, na minha opinião, é um dos poucos CDBs promocionais que faz sentido, tá? Isso porque, acredito eu, que se você tem 250 mil ou R$1 milhão para aportar em CDB, é porque você tem uma grana muito relevante e provavelmente você não tá só em CDB, você tá em outros ativos também. Ou pelo menos deveria, né? E se você ficou surpreso com esse CDB de liquidez diária do Banco Votorantim tá pagando 110% do CDI, fica esperto com o próximo. E agora eu vou falar quem tá no nosso top 1. E obviamente também depois eu vou dar a minha opinião de qual deles é melhor para você colocar a tua grana, tá? Porque a primeira colocação é do Banco Paulista, que tá com um CDB de liquidez diária que rende 110% do CDI, porém ele aumenta gradativamente, podendo chegar em 114% do CDI. Ele tem um vencimento de 3 anos, também vai ter as cobranças de impostos normais, e ele tem um aporte mínimo de R$100 e não tem um valor máximo ali registrado. Então, em tese, você poderia colocar quanto você quisesse. Porém, apesar dele liderar em termos de rentabilidade, das instituições que a gente falou aqui, ele é o que tem a saúde financeira mais frágil. Como o meu amigo aqui atrás falou, muitas pessoas, né, inclusive ele, nunca ouviram falar desse banco. O Banco Paulista já foi uma instituição mais sólida, mas ele vem nos últimos anos aí, às vezes apresentando alguns prejuízos. No Banco Data, ele reporta um bom índice de mobilização, mas um índice de Basileia ali quase entrando num vermelho. Ah, Gabriel, isso quer dizer que ele é um banco ruim, que ele vai quebrar, que ele é péssimo? Não, não tem nada disso, tá bom? Não é isso que eu tô falando, não. Só tô colocando ele em comparação com as outras instituições que a gente citou aqui. Tá, Gabriel, pra não ficar em cima do muro, qual deles você colocaria uma grana? Então vamos lá. Primeiro que não sai do vídeo porque a gente vai fazer simulação daqui a pouco. Segundo, a gente tem que entender que esses são bons investimentos para reserva de emergência, tá? Ou então para algum investimento de curto ou médio prazo. Sendo assim, eu estaria tentando tirar só um mínimo proveito. Por exemplo, onde que tá a minha reserva de emergência? Ela tá no Bradesco, que tá rendendo 100% do CDI. Pô, Gabriel, você não tiraria ela do Bradesco para colocar, sei lá, num Banco Paulista? E a resposta é não. A proposta da minha reserva de emergência é ser o mais seguro possível com uma rentabilidade que esteja minimamente aceitável, que no caso é 100% do CDI. E nessa lista que eu citei, eu acho que é mais fácil eu te falar aonde eu não investiria. Porque de resto, cara, eu acho todos muito tranquilos, todos que a gente citou. Mas olha só, eu não colocaria no C6, como eu já falei, eu já tive alguns problemas nesse mesmo CDB de liquidez diária deles, apesar de estar com uma rentabilidade bem legal de 102% do CDI. Inclusive, eu acho que os outros bancos digitais, como o Nubank e o Banco Inter, deveriam também subir a sua rentabilidade para no mínimo 102% do CDI. Porque se você olha do seu lado aqui, você vê dois bancaços, como o Bradesco e o Itaú, com o mesmo investimento, com a mesma rentabilidade, com a mesma liquidez, pra que caceta que eu vou pro Nubank ou pro Banco Inter? Eu prefiro ficar no Itaú ou no Bradesco, pô. Se eu tivesse iniciando, eu também não colocaria no Daicoval, pelo simples motivo de ter um aporte mínimo de R$1.000. Acho muito forçado isso, porque é um investimento para aquela pessoa que está iniciando, que está querendo montar uma reserva de emergência, para aquela pessoa que está querendo tirar o dinheiro da conta corrente, ou então sair da poupança. Então eu acho que o Daicoval deu uma forçada aqui nesse negócio. Também não colocaria no banco BMG, por mais que tivesse essa rentabilidade escalonada. Isso porque eu não me senti muito confortável com as respostas que o funcionário deles me deu. Mas eu indico que você ligue no BMG e tire suas próprias conclusões para não ficar só baseado na minha. E por fim, também não colocaria no Banco Paulista. Ah, Gabriel, porque você acha que ele vai quebrar? Não, cacete, não é isso. É só por uma questão de, pô, eu tenho outras opções que estão com uma saúde um pouco melhor, então eu ficaria com os outros. Simples assim. Ah, Gabriel, mas faz uma simulação aí para eu poder entender como é que seria minha rentabilidade. Pode ficar em paz, vem aqui comigo para lá do computador que a gente vai fazer. Para fazer a simulação, a gente vai usar o site da Aurum, que é um aplicativo de organização financeira, para quem não conhece, e eles têm várias calculadoras. Caso você queira fazer aí da tua casa, o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que a calculadora é gratuita, tá? Porém, eu quero usar essa daqui, ó, que é a calculadora de CDI. Eles têm aqui também a calculadora que compara CDBs, mas eu quero ir nessa daqui. Eu vou colocar um valor aqui de R$1.000. Vou colocar um prazo de 3 anos. Vou mudar aqui em dias úteis, vou colocar em meses. Ah, meses, então 36 meses. Como a gente falou, o CDI está em 13,9% ao ano, 13,90% no caso, né? E aqui eu vou começar colocando um investimento a 100% do CDI, que no caso seria o Tesouro Reserva, os CDBs de liquidez diária, como eu falei,
do Bradesco, do Itaú, do Nubank, do Inter, que no caso são os porquinhos e os cofrinhos, e a caixinha no caso. E eu não vou colocar aporte mensal, vou deixar desse jeito mesmo. Então aqui ele já está me trazendo uma opção a 100% do CDI, que seriam esses que eu falei, e ele também me traz uma opção a 110% do CDI. Eu vou até fazer uma mudança aqui para ficar melhor, eu vou colocar a 105% do CDI, já que ele já está me mostrando uma opção a 100%, perdão. Então olha só, a 100% do CDI, que seria o caso desses primeiros que eu acabei de citar para você colocaria R$1.000 e você teria de rentabilidade líquida, já descontando os impostos, R$406. Já num CDB de liquidez diária igual o do Sofisa Direto, você já teria uma rentabilidade de R$430,76. Isso porque ele rende 105% do CDI. Aqui ele também está mostrando o de 110% do CDI, que seria basicamente o inicial do CDB do Banco Paulista, que é o que eu falei que está com a saúde financeira mais frágil. Nesse caso, você teria uma rentabilidade de R$456 líquida. Ah, Gabriel, e se for aquele CDB promocional lá de 2 anos do BMG que pode chegar a 112% do CDI? Vamos colocar aqui, ó, 112% do CDI. Então a gente ia ter uma rentabilidade de R$466,23. Obviamente aqui a simulação é muito particular para cada um, tá? Dá até pra gente vir aqui nessa calculadora de CDB, se você quiser, a gente só precisa mudar aqui novamente, né? 13,90. E aqui ele consegue comparar, por exemplo, o CDB1 com o CDB2. Então, por exemplo, se a gente quiser colocar aqui R$1.000 uma única vez, prazo de 36 meses, porcentagem do CDI, e a gente pode colocar aqui 100% do CDI. Eu vou mudar 36, eu vou colocar 24 para comparar com aquele CDB promocional do BMG. E aí aqui embaixo a gente também pode colocar o valor de R$1.000, o mesmo prazo, 24 meses. Só que a diferença é que a gente vai colocar a rentabilidade máxima que a gente teria ali no CDB do BMG, né, que é 112% do CDI. E aqui, clicando em comparar, ele já faz a comparação pra gente, ó. Então, obviamente, em termos de rentabilidade, esse CDB do BMG seria bem mais vantajoso. Ah, Gabriel, se você quiser comparar com, sei lá, o do Sofisa, que tá 105. Vamos mudar aqui, ó, 105% do CDI, comparar, e essa fica a diferença. No CDB do Sofisa, você teria uma rentabilidade líquida de 267,16, e no CDB do BMG, segurando ali por 2 anos, 287,70. Mas agora eu quero saber de você, dos ativos que eu citei, qual é a melhor opção para você? Qual que você está utilizando ou pretende utilizar? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, esse foi mais um vídeo meu, espero que você tenha gostado, deixado o like, se inscrevido. Até o próximo vídeo. Fui!